Começou. Já está gravando, doutor João. Ele está sem som. Doutor João, o senhor está sem som e sem imagem. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Bom, já iniciou a gravação. Eu acho que podemos, já que temos quórum, podemos... eu indago se alguém deseja a leitura da ata da reunião. Todos receberam a necessidade? Não. Não. E alguma observação a respeito da ata anterior? Então, eu passarei as comunicações. Parece que há um falecimento, não é, doutora Tatiana? Sim, doutor João, o falecimento da doutora Lúcia Maria Casale de Oliveira, procuradora de Justiça aposentada. Pois não. Eu estou presidindo hoje em razão da ausência justificada do procurador-geral, que está em compromisso em Belo Horizonte e de interesse do Ministério Público. Bom, eu não tenho mais nada a comunicar. Então, passarei a leitura, inicialmente passando a palavra para suas comunicações ao nobre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a todos os integrantes desse colegiado, e o faço na pessoa do senhor presidente, doutor João Machado de Araújo Neto. Quero também saudar os colaboradores que nos auxiliam nos trabalhos do Conselho Superior e nessa reunião. E quero também fazer uma saudação especial a todos os colegas que nos acompanham de forma remota. Eu gostaria de fazer 3 comunicações, senhor presidente. A primeira delas se refere à manifestação de interesse. Hoje nós teremos manifestação de interesse, abertura da manifestação de interesse para os cargos de entrância final. E uma vez mais eu quero reiterar aqui a importância, a imprescindibilidade de colocação em concurso dos cargos de 4º e 5º promotores de justiça de Nossa Senhora do Ó. A situação enfrentada pelos colegas de Nossa Senhora do Ó é uma situação absolutamente insustentável, dado o número de promotores que atuam frente a um número acentuado de juízes. Esses cargos já foram criados e não há razão alguma para que eles não sejam colocados imediatamente em concurso. A minha segunda comunicação diz respeito a um quadro similar que acontece no GCRIM. Hoje, no GCRIM, nós temos 3 promotores de justiça que oficiam junto a 4 juízes de direito, mas esses promotores não contam com a estrutura adequada. Não há nenhum estagiário ali atuando, os oficiais de promotoria não estão sendo repostos e o número de analistas também se mostra insuficiente. Já foram feitos pedidos e formalizados esses pedidos junto à diretoria do Ministério Público e não houve qualquer passo no sentido de solucionar essa grave questão enfrentada pelos promotores de justiça que atuam no GCRIM. E, por fim, eu quero aqui, uma vez mais, reiterar a necessidade de criação dos cargos de saúde de forma regional, a criação das promotorias regionais de saúde. Eu já trouxe essa postulação anteriormente ao Conselho, no mês de julho, e o que nós observamos, todos nós conselheiros, diariamente, quando analisamos o nosso expediente, é o agravamento da situação. Hoje, uma consulta de pessoas que estão com problema de câncer, de oncologia, ela está levando em torno de 1 ano,
O primeiro atendimento leva cerca de 1 ano e meio. Esse estado de coisas ele não pode mais perdurar. A criação da promotoria regional, ela se faz necessária, até mesmo diante da estrutura que foi criada pela atual gestão do governo do estado, onde há centralização na fixação de vagas e na destinação do tratamento dessas pessoas. É evidente que o município deve atuar conjuntamente com o Estado e com a União, mas é importante também que o Ministério Público cumpra a sua parte e faça aquilo que está ao seu alcance. E a criação de promotorias regionais é algo de suma importância, é algo que se afigura como absolutamente urgente. Então, fica aqui, senhor presidente, feito mais uma vez esse registro, esclarecida essa necessidade e a importância desse tema, que é um tema que diz respeito diretamente à atuação do Ministério Público. Então, são esses os meus comunicados. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos. E antes de dar continuidade, eu quero me penitenciar por não ter feito a saudação devida à nossa nobre, ilustre corregedora-geral em exercício, doutora Liliana Mercadante Mortari, também saudando a nossa nobre, ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais excelentíssimos senhores integrantes deste colegiado, também saúdo os nossos sempre eficientes e dedicados servidores, e saúdo também os eminentes membros do Ministério Público e, enfim, todas as demais pessoas que acompanham esta reunião. Então, peço perdão por essa falha, e dando continuidade, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil. Boa tarde, obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria de cumprimentar todos os participantes dessa sessão do Conselho Superior, na pessoa do nosso decano, que ora preside a reunião, doutor João Machado de Araújo Neto. Dizer que é um prazer poder participar de mais essa sessão. E hoje eu gostaria de fazer um agradecimento especial e um elogio aos integrantes do Cyber GAECO, nossos colegas, em especial ao doutor Richard Gantus Encinas, que me socorreu numa situação em que eu tive o WhatsApp clonado por um estelionatário, não sei como isso aconteceu, e ele prontamente, em contato com os colegas do Cyber GAECO, e ele acabou sendo a pessoa que tomou a frente disso, conseguiram bloquear o estelionatário e tomar providência junto ao portal. Então, isso mostra a importância de nós termos colegas capacitados, habilitados e preparados para combater esse tipo de criminalidade que, infelizmente, está cada vez mais frequente. Então, gostaria de registrar esse elogio e dizer que desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Calil. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento Vossa Excelência, doutor João Machado de Araújo Neto, neste ato substituindo o doutor Mário Luiz Sarrubo, por sua ausência justificada. Excelentíssima senhora corregedora-geral do Ministério Público, doutora Liliana Mercadante Mortari, excelentíssima senhora conselheira, doutora e secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, excelentíssimos conselheiros, colegas, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro de Jesus Giuliotti e doutor Marco Antônio Ferreira Lima. É para mim uma honra participar dessa reunião como das demais, né, na presença de tão ilustres colegas. Cumprimento também aos colegas que nos assistem e
saúdo também os nossos funcionários que tanto nos ajudam na realização das sessões. Não tenho comunicação, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado, doutor Marsura. Em seguida, passo a palavra à nobre conselheira, secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Por gentileza. Excelentíssimo senhor doutor João Machado, que hoje substitui o doutor Mário Sarrubo na presidência desse colegiado, digníssima doutora corregedora, vice-corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, caros colegas componentes desse colegiado, doutor Ponte, Calil, Jurandir, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Giuliotti e doutor Marco Antônio, saúdo a todos, saúdo os nossos serventuários que nos auxiliam, os nossos colegas que nos assistem e os demais pessoas que também participam dessa sessão administrativa. Gostaria de propor, nós falamos sobre o falecimento da doutora Lúcia Casali, mas gostaria então de propor um voto de louvor pelo passamento dela, pelos serviços que ela destinou ao Ministério Público, especialmente na área de execuções criminais, área que ela ficou renomada e muito conhecida. No tocante à manifestação do doutor Ponte sobre a abertura dos cargos da capital, hoje a gente vai abrir os cargos para manifestação de interesse e, a seguir, cessada a manifestação de interesse, uma vez que não há manifestação de interesse nos cargos da capital, esses serão prontamente abertos. Então, nós só estamos abrindo os de especial hoje porque há esse período de manifestação de interesse que se encerra no dia 11. E, a seguir, já serão abertos editais para inscrições, tanto os de final como da capital. Então, gostaria só de fazer esse registro e essa informação. No mais, desejo uma boa reunião a todos e agradeço a concessão da palavra. Muito obrigado, doutora Tatiana. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha, para suas... Bom, doutor Antônio Carlos da Ponte quer se manifestar? Sim, eu peço licença ao conselheiro Bonilha. Só um esclarecimento, senhor presidente, diante da fala da doutora Tatiana. Esses dois cargos, então, eles serão colocados em concurso, é isso? Sim, serão. Os da capital serão abertos na sequência. Não, perfeito. E a gente só fez por isso para os colegas se manifestarem sobre interesse, fixado o critério, aí serão abertos os edital das finais e da capital. Perfeito, ótimo, muito obrigado. Ok, obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, retoma a palavra, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, agradeço pela oportunidade, pela concessão da palavra, quero cumprimentá-lo, bem como a todos os colegas deste colegiado, as senhoras servidoras, os senhores servidores, aos colaboradores e todas as pessoas que nos acompanham presencialmente ou na forma virtual. Eu também, evidentemente, assim como me parece todos, quero apresentar um voto de pesar pelo falecimento da nossa colega aposentada, doutora Lúcia Casali, que teve uma atuação destacada nas execuções criminais. Já aposentada há alguns anos, enfrentava problemas de saúde, mas seguramente foi uma marca do Ministério Público em anos já passados e a sua memória deverá sempre ser lembrada, cultuada, em especial por ser uma pessoa de trato agradável, embora com posições bastante incisivas, uma pessoa com convicções muito peculiares, mas certamente granjeou a admiração e o respeito de todos os membros do Ministério Público que com ela puderam conviver ou assistiram o seu trabalho. Portanto, aqui eu quero aderir, pessoalmente a esse voto de pesar proposto hoje em razão do seu passamento. Eu fico também mais
aliviado ao saber que esses 2 cargos do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó serão colocados em concurso em breve tempo, porque já criados há algum tempo, e nada mesmo, como ponderado pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte, justificava a sua não colocação em concurso diante da aflição que acomete aquele foro, não é? Sem contar com mais 2 colegas que possam ajudar, dividindo o quinhão, dividindo o fardo daquela promotoria que se mostra bastante pesada. Da mesma forma, comungo dessa preocupação também apresentada pelo conselheiro Antônio Carlos da Ponte, no sentido de oferecer uma estrutura mais condigna, mais adequada para os promotores do GCRIM. E para finalizar, seguramente devemos caminhar no sentido de regionalização e especialização em áreas da tutela coletiva, e nesse contexto se faz imperiosa a criação de promotorias regionais de saúde para que haja uma padronização na atuação, em especial nesses tempos que a saúde pública ganhou uma importância ainda maior em razão dos últimos acontecimentos. Portanto, quero aqui registrar também a minha concordância, quero apoiar essa preocupação externada pelo conselheiro que me precedeu na fala, no sentido de que seja também, em curto período de tempo, implantada, criada a Promotoria Regional de Saúde Pública. E, para finalizar, a reboque dessa criação ou concomitante, sucessiva ou concomitantemente, seria muito importante também, nessa mesma lógica e pelas mesmas razões que fundamentam, um estudo a respeito de criação de promotorias regionais de educação. Portanto, fica aqui a minha intervenção nessas breves comunicações, agradecendo enormemente pela oportunidade de me manifestar e desejando, evidentemente, uma ótima tarde de trabalho para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra para suas comunicações ao nobre conselheiro, doutor Saad Mazlum. Muito obrigado, doutor João Machado. Primeiramente, cumprimento e saúdo Vossa Excelência. Sempre um grande prazer, uma grande honra participar das sessões presididas por Vossa Excelência, que sempre conduz muito bem os trabalhos. Cumprimento também a doutora Liliana Mercadante Mortari, excelentíssima vice-corregedora-geral do Ministério Público, aqui presente, também uma grande honra e satisfação. Cumprimento a senhora secretária do Conselho Superior do Ministério Público, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento igualmente o doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Antônio Calil Filho, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Pedro de Jesus Giuliotti e doutor Marco Antônio Ferreira Lima, eminentes membros deste Conselho Superior do Ministério Público. Eu, primeiramente, adiro ao voto de pesar pelo passamento da doutora Casale, doutora Lúcia Casale. Eu tive o prazer e a honra de trabalhar lá pelos início dos anos 90, no 2º Tribunal do Júri. Aprendi muito com ela, uma promotora de justiça bastante aguerrida, muito consciente do seu trabalho, da importância do Ministério Público no Tribunal do Júri. Então, fica aqui também o voto de pesar. Quero também mostrar minha satisfação com a abertura dos cargos mencionados pelo doutor Antônio Carlos da Ponte. Adiro também ao encaminhamento para a criação da importante Promotoria Regional de Saúde Pública. Realmente São Paulo e o Ministério Público precisam dar essa contribuição, esse passo adiante nessa importante área de atuação do Ministério Público, como bem colocado também pelo doutor José Carlos Mascari Bonilha. Esse tema ganhou
importância maior ainda por conta do coronavírus, dessa pandemia que nós tivemos aqui, o que ressaltou bastante a importância desse tema. O Ministério Público precisa, sim, atuar nessa área da saúde pública de forma regionalizada, conforme bem colocado. Então, aguardamos que Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, tome as providências o mais rápido possível para que isso ocorra. Por fim, quero agradecer também e saudar a todos os integrantes do Ministério Público que, ora, colaboram com esta sessão e também aos que assistem a esta sessão. São essas as minhas manifestações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Por gentileza, doutor Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do doutor João Machado de Araújo Neto, eu saúdo todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo também os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, né, responsáveis aí por toda a realização desta reunião. Eu vou aderir também, não tenho comunicações, mas vou aderir ao voto de pesar pelo falecimento da doutora Lúcia Casale, excelente profissional. Trabalhei muitos anos com a doutora Lúcia na promotoria de execuções criminais, uma excelente colega, uma excelente promotora, com certeza vai deixar saudades do seu passamento. Também gostaria de aderir ao requerimento do doutor Antônio Carlos da Ponte em relação à criação das promotorias regionais, que isso seja feito o quanto antes, né? Classe, Câmara, o Ministério Público necessita desta criação. Espero que o Procurador-Geral se sensibilize e providencie a criação dessas promotorias regionais o mais rápido possível. Era isso, senhor presidente, e desejo uma boa sessão a todos. Doutor João, o senhor está... Muito obrigado, doutor Giuliotti. Em seguida, passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, em nome de quem peço a licença para saudar todos e todas as demais colegas que estejam nos assistindo e os demais colegas conselheiros aqui presencialmente ou telepresencialmente, não deixando de mencionar a presença sempre agradável da nossa digna vice-corregedora, doutora Liliana Mercadante Mortari, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, todos os demais e todos os demais que estão aqui nos acompanhando. Em primeiro lugar, aderindo aos votos de pesar, a doutora Lúcia Casale, com quem também tive a honra de trabalhar no 2º Tribunal do Júri, tive a honra de aprender no 2º Tribunal do Júri. Doutora Lúcia Casale, que foi personagem marcante, incisiva, não só nos quadros do Ministério Público, mas também fora dos quadros do Ministério Público, um brilhante trabalho que realizou nos presídios, principalmente em relação às mulheres presas, dando pela primeira vez voz, dando pela primeira vez atenção à condição das mulheres presidiárias. Situação essa que até hoje nós verificamos que é uma situação tão e mais grave do que em relação ao nosso sistema carcerário como todo, a mulher presa, que merece uma especial atenção também do nosso Estado. Em segundo lugar, aderindo àquilo que o doutor Antônio Carlos da Ponte se manifestou, e que, de certa forma, veio a me sensibilizar. A questão referente, e posso afirmar que, lamentavelmente, é verdade, um paciente oncológico hoje espera por pelo menos 2 anos para o primeiro atendimento. E hoje, neste mês particularmente, essa primeira sessão, no chamado Outubro Rosa, que é exatamente o mês de combate à prevenção ao câncer de mama.
E, lamentavelmente, o câncer de mama é uma realidade muito maior, muito mais grave do que nós possamos imaginar, e é onde as mulheres também esperam atendimento por anos, num primeiro atendimento para que possam ter um diagnóstico, quando, na verdade, já estariam em fase de cirurgia ou até em fase de mortandade. E que o câncer de mama, lamentavelmente, ele não aflige sexo, porque ele também atinge o homem. E a prevenção é, antes de mais nada, a medida essencial para evitar que este mal se propague cada vez mais. O Dr. Antônio Carlos da Ponte fez uma menção e eu achei importante, até porque hoje eu me encontro com o laço rosa, que é o símbolo deste mês tenebroso. Fiz questão de colocar uma gravata igualmente rosa, por conta deste mês, que é um mês tenebroso como qualquer outro, mas eu gostaria de não ser personagem. E gostaria que a nossa instituição também não fosse personagem. Eu gostaria que a nossa instituição fosse protagonista do combate à deficiência na saúde, à deficiência na educação. E uma das formas desse protagonismo, talvez fosse, não sei como solução, mas talvez fosse um grande passo da nossa Procuradoria-Geral de Justiça, com a regionalização da saúde, como bem lembrado, doutor Bonilha, também no que diz respeito à lamentável situação da educação no nosso Estado e no nosso país. Insistindo, gostaríamos de ser menos personagens e mais protagonistas. De um outro lado, elogiando aqui a todas e a todos por conta dessa questão essencial que é a movimentação da carreira, desses cargos onde os colegas estão sofrendo por conta das deficiências em acumulações, nem sempre acumulações desejadas, mas impostas por conta dessa necessidade, e a movimentação de carreira é algo que se faz urgente, é algo que se faz de forma imediata e que nós precisamos voltar nossos olhos para esta situação. Eu teria 2 outros comunicados a fazer, senhor presidente. Aí uma questão talvez voltada, merecesse uma atenção que eu tenho observado, e talvez vossas excelências também tenham experimentado se vieram de carro ou se têm se locomovido nos últimos dias. A intermitência no que diz respeito à utilização dos sinais semafóricos. Eles estão constantemente ou apagados, ou estão constantemente na sinalização amarela, ou estão enfim, desuso. E é o que me parece, pelo menos ao que consta pela mídia, que existe uma questão referente ao consórcio, à migração em relação às empresas que estariam fazendo isso, mas quem está sofrendo com isso é a população. Quem está sofrendo com isso é quem está se deslocando de canto a canto e que nós não encontramos. Eu hoje encontrei 18 sinais desativados. 18 sinalizações desativadas. Alguma coisa está acontecendo. Entendo que isto deva merecer especial atenção por conta da Procuradoria-Geral de Justiça e seu setor específico. Uma outra situação também de natureza urbanística diz respeito à crescente quantidade de fechamento de ruas para se transformar em vilas chamadas residenciais. Destaco ao bairro do Morumbi, onde não existe praça que não seja irregular, não existem ruas fechando, portões fechando avenidas. Portões fechando as avenidas. E, particularmente, eu presenciei vigias e cancelas, portões, faltou neon nas portas desses portões, e com a afirmação, os moradores decidiram que a partir desse momento só entram e passam aqui moradores, fechando avenidas. Uma delas, inclusive, em frente ao Palácio do Governo. São situações essas que eu tenho visto crescendo cada vez mais da Manuel da Nóbrega, a poucos metros do nosso gabinete na Procuradoria-Geral, nós temos ali mais de uma situação com plaquinhas na porta, vila estritamente residencial, com passagem pelos 2 lados trancadas, em avenidas. Entendo que isso deva ser algo a ser tratado com urgência também pela nossa Procuradoria-Geral de Justiça, diante dessa situação, que é uma situação grave, que também precisa ser observada. Eu, aderindo às manifestações feitas anteriormente pelos colegas, desejaria, e desejo, na verdade, que este mês, mais uma vez,
nós sejamos protagonistas no combate ao câncer, principalmente a esta omissão pública, que não se resolve por campanha, se resolve com ação, com proatividade. Muito obrigado pelo uso da palavra. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu, a seguir, passo a palavra à ilustre e nobre corregedora-geral, doutora Liliana Mercadante Mortari, por gentileza. Muito obrigada, doutor João Machado de Araújo Neto. Excelente senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício. Quero cumprimentar igualmente a doutora Tatiana Bicudo, secretária deste Conselho Superior, e na pessoa de Vossas Excelências, cumprimentar todos os demais conselheiros. Cumprimento igualmente os servidores que nos acompanham e que possibilitam a realização deste trabalho, bem como todos aqueles que nos assistem pela internet. Primeiramente, gostaria de dizer que estou aqui hoje devido à ausência do Dr. Motauri, que se encontra igualmente em Belo Horizonte, participando de um evento no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Minas Gerais. Associo-me aos votos de pesar pelo passamento da nossa ilustre colega, Lúcia Casale, conhecida promotora de justiça de execuções criminais. Eu me lembro do início da carreira, ela sempre foi uma referência, sempre auxiliou todos os colegas que precisavam de ajuda nessa matéria e realmente deixou o seu legado na nossa instituição. E, por fim, comunicar que Dr. Motaurício Aquete de Souza e eu iremos pleitear a recondução ao cargo de corregedor-geral e vice-corregedora-geral, e, por conta disso, nós nos afastaremos dessa função a partir de 10 de outubro até 9 de novembro, que é a data da eleição. Então, essa, por hora, é a última sessão de que participo, até a volta em novembro, e durante o afastamento assumirá o decano do órgão especial, Dr. Pedro Franco de Campos. Era o que eu queria comunicar. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Liliana. E, embora eu já tenha feito as comunicações, mas eu gostaria, antes de darmos continuidade à nossa sessão, de também renovar o voto de pesar pelo falecimento da doutora Lúcia Casale, uma dedicada e batalhadora promotora da Vara de Execuções Criminais. Ela, quando o meu irmão Fábio Amaral Machado de Araújo, já falecido, trabalhou na Vara das Execuções Criminais e conviveu com a doutora Lúcia, e eu me lembro que ele guardava um grande respeito e admiração pelo trabalho dela. Também quero comungar das preocupações apresentadas quanto à movimentação da carreira, pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Pedro de Jesus Juliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, e também com a preocupação da doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que esclareceu algumas dessas postulações, e certamente, a exemplo dos pleitos e das comunicações do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, são assuntos da mais alta relevância, da mais alta importância, e que, registrados, certamente serão objeto de apreciação pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Mário Sarruf. Bom, dando andamento, doutora Tatiana, qual é o próximo item a ser apreciado? O primeiro item da sessão administrativa se refere à abertura de manifestação de interesse da entrância final.
Então, o aviso é o 242/2022, do Conselho Superior do Ministério Público, dos 5/10/22. O secretário do Conselho do Ministério Público, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, comunica que, até o próximo dia 11/10/22, os interessados nos cargos a seguir indicados poderão manifestar interesse na forma de promoção ou remoção. Entrância final. 4º cargo de Ferraz de Vasconcelos. 3º cargo de Itapeva. 34º cargo de promotor de justiça de Campinas. 3º promotor de justiça de Vila Mimosa. 6º promotor de justiça de Hortolândia. 4º promotor de justiça de Itanhaém. 5º promotor de justiça de Itapecerica da Serra. 2º promotor de justiça de Itapeva. 4º promotor de justiça de Itapeva. 5º promotor de justiça de Lins. 3º promotor de justiça de Praia Grande. 10º promotor de justiça de Praia Grande. 2º promotor de justiça de Registro. 7º promotor de justiça de Suzano. 2º promotor de justiça da Capital. 5º promotor de justiça da Capital. 2º promotor de justiça de Carapicuíba. 5º promotor de justiça de Cotia. 3º promotor de justiça de Embu das Artes. 5º promotor de justiça do Guarujá. 27º promotor de justiça de Guarulhos. 1º promotor de justiça de Itapeva. 5º promotor de justiça de Jales. 5º promotor de justiça de Mauá e 1º promotor de justiça de Pindamonhangaba. A abertura nessa ordem se dá em face da antiguidade de vacância dos cargos. Então, a partir de amanhã, estarão abertas as inscrições para manifestação de interesse. Esse é o primeiro item da pauta para aprovarmos. Bom, podemos aprovar o encaminhamento. O próximo item é o protocolo número 204-414/22, o pedido de afastamento para participar do estágio especial de inteligência para órgãos civis na cidade de Brasília. Interessada a doutora Cíntia Marangoni, promotora de justiça da capital, relator, conselheiro Jurandir Norberto Marsura. Doutor Jurandir, por gentileza. Bom, senhor presidente, como Vossa Excelência já esclareceu, se trata de um pedido de afastamento formulado pela doutora Cíntia Marangoni, ilustre 34ª promotora de justiça da capital, designada com prejuízo das atribuições para atuar no GAECO Núcleo ABC, para preencher a única vaga destinada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ofertada por meio do Conselho Nacional do Ministério Público no estágio especial de inteligência para órgãos civis, na cidade de Brasília, na Escola de Inteligência Militar do Exército Brasileiro. Este pedido de afastamento teve a concordância do eminente Procurador-Geral de Justiça, e o meu parecer é favorável à postulação. Muito obrigado, doutor Marsura. Acho que podemos aprovar. Alguém deseja? Eu só gostaria de saber, doutor Jurandir, por quantos dias é esse afastamento? Pois não. Por 11 dias. 11 dias. Ok. Obrigado, doutor Jurandir. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Então, podemos aprovar, não é? Sim. Unanimidade. Próximo item são pedidos de autorização para residir fora da comarca. O primeiro, protocolo número 143997/22, interessada a doutora Valesca Bueno Sanches Burato, segunda promotora de justiça de Vinhedo. Relator é o nobre conselheiro, doutor Antônio Calil Filho. Por gentileza, doutor Calil.
Eu não localizei aqui o voto, mas o parecer é favorável à aprovação. Se me der um minuto, eu posso tentar. Senhor presidente, pela ordem... Pois não, doutor Antônio Carlos. Eu também tenho um pedido no mesmo sentido do doutor Calil. Então, se houver concordância do doutor Calil e dos demais colegas, acredito que o parecer dele também tenha sido no mesmo sentido do meu, concordando a anuência da corregedoria, nós poderíamos votar em bloco, não é? Na medida já tivemos acesso a esses votos. Exato. Os votos foram disponibilizados. Então, se houver essa concordância... De minha parte, também concordo. Creio que não há problema. Não há problema. Então, aprovado. Podemos aprovar, então, sim. Os votos. Bom, encerrada a sessão administrativa, iremos passar à sessão plenária de turmas. A doutora Tatiana... Acho que a doutora Liliana quer se despedir. Doutora Liliana. Exatamente. Quero desejar boa tarde. Perdão. Boa tarde, boa reunião aos senhores. Pois não. E pedir licença para me retirar, por não participar da votação agora. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutora Liliana. Obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Um bom trabalho para a senhora. Obrigado. Boa campanha para a reeleição também. Esperando ela em breve, doutora Liliana. Então, doutor João, encerrada a sessão, só fazendo a comunicação sobre a movimentação, foram publicados no dia 26/9/22, 369 protocolados, e distribuídos até o dia 30/9/2022, 445 protocolados. Então, assim, encerrando a sessão administrativa, se o senhor autorizar, poderíamos passar para o nosso próximo link. Isso, perfeito. Então, vamos passar ao próximo link. Obrigado.